a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o professor Jefferson Gomes, um dos idealizadores aqui do CCM, que vai contar um pouquinho da história dele aqui, de todas as suas aventuras tecnológicas pelo Brasil. Jefferson, prazer estar com você aqui, satisfação. E para começar, gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua chegada no ITA, como é que estava aquela situação, como é que foi mudado o CCM na época. Bom, obrigado. Antes, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que estiver escutando. Mas, Anderson, assim, vou ser bem sincero contigo, depois de 20 anos, muitas das coisas que eu posso falar aqui, talvez tenham um pouco da fantasia do momento. É muito difícil você se expressar perfeitamente depois de 20 anos, né? O que eu posso dizer para ti é que era um ambiente muito de chão batido, posso dizer. Porque a gente tinha aqui no CCM já um laboratório, chamava Centro de Competência em Manufatura, e esse Centro de Competência em Manufatura ele era um laboratório da IBM que foi montado. Tinha uma pessoa que cuidava, que era a Raquel, professora, que era responsável pela área de TI aqui no ITA, e tinha um suboficial da aeronáutica que cuidava e fazia projetos na área de usinagem. Mas a gente não pode dizer que era um laboratório montado, entende? Ele era um conjunto de equipamentos, um conjunto de atividades que estavam lá como um laboratório de uma universidade comum. A diferença é que tinha sido aprovado um dinheiro na FINEP para compra de um equipamento. E esse dinheiro ele dava para comprar um equipamento tradicional que a gente encontra aqui na estrutura nacional de máquinas, né? E o que a gente pensou foi uma forma diferente. O professor Gonzaga, o professor Frachino, eles pensaram em montar um conjunto com empresas para comprar uma máquina-ferramenta mais moderna. E foi assim que começou. Eu, na verdade, como não tinha dinheiro para comprar a máquina, o que a gente fez foi uma coisa meio como que eu posso dizer, meio fantasiosa, porque nós fomos buscar empresas privadas para montar conosco uma quantidade de capital, e esse capital ia ser suficiente para comprar um equipamento mais moderno. E foi assim que a gente comprou nossa primeira máquina-ferramenta, um centro de usinagem da Hemmler, que é uma empresa alemã, e nós não tínhamos dinheiro para comprar esse equipamento, mas daí nós nos juntamos com a Siemens, com a Blaser, que era na área de fluido de corte, a Siemens na área de comando numérico, tinha Bowsers na área de revestimento de ferramenta, tinha a Unigraphics, que hoje é Siemens, na área de CAD/CAM, tínhamos a Hemmler, que tinha uma representação aqui no Brasil, e esse conjunto de empresas montou uma associação chamada Associação de Inteligência em Manufatura. Então, em 2004, nós montamos um conjunto chamado Associação de Inteligência em Manufatura para comprar uma máquina. Só que comprar uma máquina é uma coisa meio que trivial, porque você junta o dinheiro e compra, depois você tem que utilizar. Daí, para isso eu fui até o Senai, aqui de Jacareí, e ofereci uma bolsa, porque essas empresas, além de elas terem juntado dinheiro para comprar uma máquina, nós montamos uma associação e elas pagavam a mensalidade. Essa mensalidade serviu para termos um profissional, um técnico para operar na máquina, aprender a operar a máquina, e também o primeiro aluno de pós-graduação. Então nós tínhamos um aluno de mestrado, um operador de máquina, um professor, e daí o professor Gonzaga estava um pouco afastado, depois ele veio, voltou com intensidade aqui para o laboratório, mas o que era interessante é que desde o primeiro dia a gente montou um Balance Scorecard. Porque desde o primeiro dia nós montamos a missão, desde o primeiro dia nós montamos quais eram as relações internas, as relações externas, isso com 3 pessoas. Relações internas, relações externas, e o que a gente almejava para um laboratório para que ele fosse profundamente conectado com empresas. Isso já pensando como é que seria o processo organizacional desta empresa chamada CCM e como seria o processo específico de relações, porque a gente era coordenado por uma associação. Essa associação tinha uma liderança, inclusive que era da Siemens na época.
E basicamente o que essas empresas queriam era que a gente fosse até outras empresas buscar projetos. Então a gente foi até a Tupi, a Fundição Tupi, em Joinville, para com esse hall de tecnologias, as marcas tecnológicas que faziam parte com a gente, e uma marca forte, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, nós fomos vender projetos de manufatura. E vendendo esses projetos de manufaturas, aí começa a rodar a roda, né? Então começa a ter um projeto atrás do outro, mas foi assim que começou. Eu acho que eu posso dizer para ti, Anderson, que foi o mais interessante é que desde o primeiro momento se concebeu a ideia de negócio, orientado para o negócio. E o nosso negócio era muito claro. A gente queria fechar o máximo possível de projetos para ter o máximo possível de gente, porque a grande função de uma instituição de ciência e tecnologia é formar pessoas. Então, o nosso objetivo era ter muitos projetos para ter muitas pessoas estudando aqui dentro e essas pessoas irem para empresas e, consequentemente, ia chegar um momento em que a gente não precisaria mais fechar, entre aspas, projetos, porque as pessoas que passaram por aqui estariam nas empresas fechando o projeto conosco. Mas o começo não foi fácil, porque eu lembro que eu cheguei em 2005, eram poucos alunos, tinham muitos projetos, mas ainda projetos pequenos, né? Que exigia muita captação, muito esforço para consolidar as competências. O fato é que ninguém começa grande, né? Se começa grande, cai rápido, né? Você tem que começar montando a estrutura. Em inglês a gente chama isso de Intellectual Capital Statement, que é a ideia de crescer em gente, organização, em relações, em quantidade, com qualidade e sistemática. Essa palavrinha final é muito importante. Você não pode começar nada sem sistemática. Portanto, era muita pretensão querer começar com projetos grandes se você ainda não demonstrou capacidade. É importante dizer que o processo de atração de pessoas tinha que ser muito no convencimento. Nós temos uma relação já do século passado. Você era meu estagiário na Alemanha, né? E sempre foi um grande talento, genial, diz passagem. E quando você deu a brecha fazendo o seu mestrado lá na UFSC, eu rapidamente fui te chamar para fazer doutorado aqui no ITA. Então você foi o primeiro aluno de doutorado aqui a começar a fazer um projeto e chegou do mesmo jeito, não tinha a ideia do teu doutoramento na mesa. Aliás, diga-se passagem, em função da Associação de Inteligência e Manufatura, logo apareceu um outro projeto da FINEP, que era ter a possibilidade de comprar uma máquina de manufatura aditiva, com plástico. E a gente tinha dinheiro, era comprar uma maquininha pequena, tipo essas que tem aqui no laboratório aberto hoje. Mas nós fizemos a mesma coisa com as empresas e conseguimos comprar uma super máquina na época que dava para as peças serem utilizadas dentro de aeronaves. Nós fomos até a Embraer falou o seguinte: olha, eu tenho essa máquina, eu gostaria que tivesse essa outra máquina. E aí colocamos mais empresas, daí veio a Sysgraph, né? A Sysgraph veio para dentro da associação. E nós compramos também, com facilidade, uma máquina que serviu para o seu doutoramento. Foram duas pelo preço de uma, no final das contas. Lembra disso? Uma mais sofisticada, que tinha possibilidade de trabalhar com materiais mais plásticos de engenharia, e outra mais simples, já no conceito de impressora 3D mesmo. Então perceba que aí foi a roda girando já, né? Que você vai tentando montar um conjunto de projetos, mas sim, é uma dificuldade imensa, porque... Pensa o seguinte, assim, vamos fazer uma equação simplória. Hoje, depois de algum tempo, você aprende a gerir instituições de ciência e tecnologia, né? Mas pensa que não dava para começar com projetos de pesquisas que mirassem na Lua. Tinham que ser projetos de pesquisas que fossem de interesse para as empresas. Quero lembrar que não existia marco legal de inovação, não existia marco das startups, não existia a Embrapi, não existia... FINEP, você mandava um projeto para a FINEP, demorava um ano para ter resposta. FAPESP, a mesma coisa. Você não tinha uma estrutura profissional no Brasil para fazer projetos com empresas. Então o dinheiro tinha que vir direto das empresas.
praticamente das empresas. E o que são esses dinheiros diretos das empresas? Então, se a gente vai fazer um projeto de um desenvolvimento de um novo tipo de fluido de corte de base vegetal, vamos dizer assim, uma coisa moderna na época, bom, eu não tenho fornecedor do material que vai ser testado. Eu tenho que pedir. Então, a gente ia até a Embraer para pedir material para fornecer para a gente. Eu não tenho ferramenta de corte. Ia até a empresa que faz ferramenta de corte para entregar para a gente. Aí eu ia conversar com o produtor que queria fazer testes diferentes em fluidos de corte. E daí o que eu pedia para ele era bolsas para os alunos trabalharem. E insumos, dinheiro para insumos. Assim, insumo eu digo comprar detalhes que vão auxiliar no projeto. E aí botar um dinheirinho ainda para gasolina, porque eu tenho que continuar indo nas empresas, bater porta, sim. Eu ia nas empresas bater porta para vender projeto. Não tinha outra alternativa, era o único jeito que tinha, era você bater porta nas empresas. E para ofertar mesmo, vendedor. Sabe vendedor, caixeiro viajante, mascateiro, sabe? A gente vai lá, bate na porta, tudo bem? Olá, prazer, eu sou o professor Jefferson, sou do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, queria lhe mostrar o que a gente está fazendo. Era mais ou menos assim. E com esse processo, o que a gente garantia era o custeio. Não dava para pensar em comprar máquinas novas. Então, o que fazia? Fazia um projeto, entregava um projeto muito bom por aquilo que foi pago, porque os alunos são sempre muito bons. A gente entregava os projetos e daí, com os resultados desses projetos, a gente ia de novo até as FAPESP, FINEP, em função de resultados, e com esses resultados a gente buscava mais máquinas novas. Ou seja, a infraestrutura vinha como reflexo. Então, assim, de termos práticos, a pesquisa não gera resultado. Resultado, quando eu digo, é resultado financeiro. Pesquisa, geralmente, ela é prejuízo. Se ela não for prejuízo, ela não é uma pesquisa muito importante. Por quê? Porque na pesquisa a gente tem que testar hipóteses científicas. Hipótese científica não é um teste que você faz A e B. Vocês que fazem pós-graduação aqui sabem muito bem que vocês têm que estudar modelos estatísticos. Não dá para... E tem uma quantidade de repetições. Então, é sempre muito caro fazer pesquisa de engenharia. Acontece que tem serviços que você pode entregar. E esses serviços devem ter uma margem. Então, por exemplo, cursos. A gente fazia cursos direto para empresas. Várias vezes eu fui em empresas dar curso. E daí a margem era de 50% para dar o curso. Então você vai, por quê? Porque você quer gerar caixa para poder buscar mais projetos. Então tem outros tipos de serviços em que a margem é um pouco menor, porque já são serviços mais caros, 15%. Então eu lembro que teve uma vez que a gente foi testar óleos para a Embraer. Então, vários fornecedores vinham aqui testar e a gente testava, a margem era de 15% para fazer. Mas era isso, não balanceava. Ora, com o desenvolvimento do tempo, com mais professores chegando, uma coisa importante no CCM. Você sabe muito bem que não existe, não conheço aqui no Brasil, outro modelo de centros e de laboratórios de universidades em que o laboratório não pertence ao professor. Muito provavelmente aqui quem está me escutando sabe que na sua universidade, na sua faculdade, todo mundo fala, eu vou lá no laboratório do professor Beta. Não, aqui não tem isso. Aqui todo mundo vem no CCM. No ITA, eles vão em vários lugares que são do professor Beta. Mas aqui é sempre do CCM. Por quê? Porque nenhum professor aqui tem direito à cátedra. Se você quiser orientar um trabalho numa área, qualquer que seja, você está livre. Pelo menos foi assim que a gente montou o CCM. Então, o que acontecia? Os alunos que trabalhavam com Gonzaga ou trabalhavam comigo, eles participavam dos mesmos projetos, entre professores. E o professor, às vezes, era o líder de um projeto, o outro professor era líder de outro projeto, mas isso era a coisa mais normal que tinha. Não era dono. Então, quando você não tem um dono, a gestão por negócios fica mais simples. Por incrível que pareça.
Então, eu posso dizer para ti que os primeiros 10 anos de CCM foram muito difíceis. Até 2000 não, 10 anos não, 7 anos. Até 2010, 2011, os tempos foram muito difíceis, porque nós estávamos crescendo, mas sempre com a cara orientada para o negócio. Ao longo do tempo, você vai aprendendo a gerir melhor. E eu acho que hoje o CCM é uma bela amostragem de laboratório que se sustenta bem nos negócios. Mas nessa história você comentou dos diversos professores. Ainda nessa época, outros professores começaram a ingressar, né? Professora Emília, professor Alfredo. Que você pode falar? Vem bem depois. O que você pode falar da importância de ter mais professores de áreas complementares ao projeto? Assim, de uma maneira bem pragmática, tá bom? Nós somos um local onde o nosso objetivo é desenvolver pesquisa, desenvolvimento tecnológico e, quando dá, caminhos para a inovação. A gente não produz inovação. Não produz. Inovação quem produz são empresas e elas são direcionadas pelo mercado. Aqui, nós nos direcionamos pela oferta. Nós temos uma competência, somos um centro de competência. Então, nós nos direcionamos pela nossa oferta. Nós temos competência para tal coisa ou tal coisa. A inovação, ela trabalha para a demanda. Então, ela é direcionada pela demanda. Isso posto, não importa qual o lugar que você está navegando, quando você vai montar um método científico, você testa uma hipótese. Mas quando você vai fazer um desenvolvimento de produto, você testa a hipótese, mas você projeta possibilidades daquilo ser eventualmente um negócio. Em termos práticos, não existe a mínima chance de algo dar certo se nós não temos uma grande capacidade inventiva. Beleza. Mas o negócio é que invenções, elas são resultados de capacidade de pensar diferente. Pensar diferente é diversidade. Diversidade no sentido da palavra. E quem gosta de diversidade de assunto técnico, tecnológico, ambiental, social, quem gosta disso, deve, por obrigação, amar o contraditório. Por que eu estou falando isso de diversidade, de contraditório no ambiente tecnológico? Porque eu vou te contar, a gente não teria feito nenhum projeto de grande porte aqui do CCM se a gente não tivesse aqui no nosso corpo técnico profissionais, além de extremamente competentes, completamente divergentes. Completamente divergentes. E assim, com amor a isso. Mas unidos por um propósito, né? Unidos pelo propósito básico, pelo próprio nome diz, Centro de Competência em Manufatura. Sendo que desse Centro de Competência, olha só o nome, Centro de Competência em Manufatura. Portanto, para desenvolver competência, eu tenho que ter pessoas competentes. Então, significa que a gente desenvolve pessoas aqui. Então, e esse pensamento, ele sempre foi muito interessante, porque quando você coloca na mesma sala eu, Emília, você, Alfredo, Rony, quando você coloca essa Eguti, que era nosso aluno também, né, o Wesley, que também chegou depois, essas pessoas, o Cal, né, que eu sei que sempre vão chegando novos professores, essas pessoas, e que passaram aqui, passou Sutério, passou Milton Pereira, passou um monte de professores que já entraram e já saíram. A grande graça era que eles, quando você olha, eles são completamente diferentes. Eu fico sempre imaginando mais ou menos eu e Gonzaga, né? Eu e Gonzaga é uma simbiose muito grande, porque nós passamos bons momentos juntos. Você viveu esses momentos todos. Mas eu e Gonzaga somos muito complementares. Né? Eu sempre fui mais focado para o negócio
E Gonzaga sempre foi muito mais focado pela profundidade técnica. Isso dava um samba danado. Tanto é que o grande projeto aqui foi a montagem automatizada de fuselagem, com robôs. O primeiro projeto para isso acontecer foi um projeto FAPESP comigo, né? Ou seja, eu não entendo nada do que o Gonzaga fez e dos seus alunos Eguchi fizeram, mas como o Gonzaga estava com um limite de projetos, eu escrevi junto com um aluno dele o primeiro projeto, que era o atuador, que ia na ponta do robô, né? Afetador robótico. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro. Ou seja, a questão é, se a gente não permitisse diversidade, se a gente, cada um trabalhasse no seu cantinho, não tinha dado certo. O dia que o CCM resolver cada um trabalhar no seu canto, vai dar ruim. Eu acho que esse projeto que você comentou, ele pode ser analisado de vários pontos de vista, né? A complementaridade, o portfólio de projetos, você balancear isso para ter um custeio enquanto o outro está terminando em phase in, phase out, né? Você conseguir administrar isso. Tem a questão da integração dos professores, mas a gente está falando de 2007 esse daí, né? 2008 que começou a rodar o projeto. 2006 ou 2007. E ele viabilizou, inclusive, o início de um novo prédio do CCM. Foi uma mudança de chave bastante grande nisso, que foi outra batalha, né? Foi. Eu sempre digo que o serendipity sempre é muito mais forte do que o planning, né? A gente pode planejar o que a gente quiser, mas o acaso tem que nos pertencer, né? A gente tem que estar sempre preparado para o acaso. E a construção desse prédio do CCM, ela é muito emblemática, porque não tinha espaço simplesmente lá embaixo. A gente teve que construir um galpão para botar os robôs iniciais que viriam da Embraer. Só que como estava indo de uma maneira muito forte o CCM, a tendência era já que ia precisar de mais projetos. Então, na hora da concepção, a gente já concebeu o prédio para que ele fosse esticado que nem um esqueleto. E ele foi esticado que nem um esqueleto num lugar que tinha um campo de futebol. Eu lembro que a gente negociou esse campo de futebol para fazer uma quadra de futebol de salão em algum lugar aqui para trás, porque o pessoal ficou bravo que a gente pegou o campo de futebol deles, né, para trazer. Ele ficava atrás de um bambuzal enorme. Com o andamento do crescimento natural do CCM, nós percebemos que projeto a projeto dava para a gente começar a fazer o fechamento. E esse fechamento, que com certeza o Gonzaga vai explicar com mais detalhes, porque nesse período eu já estou fora, já vou assumir um espaço lá na Confederação Nacional da Indústria. Mas o que é mais interessante é que este projeto, que era o prédio, porque tudo é um projeto, né? O prédio por si só era um projeto, porque era o nosso habitat novo. Este projeto, uma hora que a gente fechou, eu lembro que eu fui até a Souvenir, fui até a Souvenir, pedi para que a Souvenir fornecesse tinta para a gente e fizesse a pintura do nosso prédio. Isso tudo está com um bambuzal em volta, que está tampando o nosso prédio. Lembre-se que os prédios no CTA são todos prédios branco-gelo. Todos branco-gelo. E nós fomos até a Embraer, pedir para a Embraer, que era uma empresa grande, fornecer a ideia de inspiração da pintura do nosso prédio. E eles deram a ideia em cima do fly-by-wire. E nós fizemos esse desenho e pintamos com o dinheiro da Souvenir. O Souvenir, ninguém sabe de onde veio o dinheiro veio de uma doação de uma empresa de tintas. E aí o prédio estava pronto, a gente tinha que mostrar esse prédio, tinha um bambuzal em volta. Foi muito engraçado, porque como o prédio ficou muito diferente, a reitoria do ITA, à época, pediu para que a marca Instituto Tecnológico de Aeronáutica ficasse no alto do prédio e logo a nos ajudar a tirar o bambuzal para botar um estacionamento. Então deu a impressão no CTA que o prédio foi construído em uma semana. O prédio foi construído em algo por volta de 3 anos. Foram mais, né? 2016 foi a mudança aqui, mas o início da construção foi de 2008 a parte. Então, olha só isso. Foram vários projetos, né, que foram permitindo a construção. Mas
inclusive os acabamentos, né? Porque como a gente fez muitos projetos para empresas, teve uma empresa específica de máquina-ferramenta que auxiliou na montagem do chão de fábrica. Então, o chão de fábrica, ela que fez todo o custeio do piso nosso aqui, essa qualidade de piso do chão de fábrica, botou máquinas novas, inclusive, fez uma projeção super linda na parede, mostrando que isso aqui é um laboratório industrial. Mas eu quero lembrar que todo mundo pensou que esse laboratório foi construído em 2 dias. Apesar de ter sido construído em 8 anos, porque ele estava escondido atrás de um bambuzal. Então foi engraçado por causa disso. De repente tinha um laboratório novo chamado Centro de Competência em Manufatura. Mas assim, hoje já está pequeno, né? Eu lembro que quando a gente foi integrar o prédio todo, ele já estava defasado. Porque o que tinha sido projetado, por exemplo, de carga elétrica para 2008, acho que foi o projeto, já não atendia mais em 2016. Então o espaço foi realmente algo que, quando a gente teve condições de usar, ele já estava pequeno. Mas repare uma coisa, por mais que a gente tenha se mudado e o número de projetos tenha aumentado, tem características que são as mesmas que tinham em outro lugar, que era o CCM. Uma das características importantes do Centro de Competência em Manufatura é que ele é parte, parece bobagem isso, mas ele fundamentalmente é parte do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Como é que a gente diz isso? Porque os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação do ITA têm aulas dentro do CCM. E nós temos salas de aula normais dentro do CCM. Então não são só laboratórios tecnológicos, nós temos salas de aula. Mas isso desde o primeiro momento, porque o que a gente queria era sempre formar pessoas. Ter sempre o fluxo de alunos entrando e saindo. Eu me lembro como se fosse hoje que às sextas-feiras a gente parava o laboratório pela tarde, porque todos recebiam, nesta época, todos os alunos recebiam nesta época uma vassoura com esfregão e com sabão para limpar o chão. Então todos os alunos limpavam o CCM desde o primeiro dia. Ou seja, e o que é interessante é que a gente terminava a sexta-feira de limpar, todo mundo limpava e ia jogar bola. Era um outro momento, né? Hoje em dia é mais digital, né? Mas naquela época ia todo mundo jogar bola. Ou seja, o sentimento de irmandade era uma coisa fundamental. Mas olha só, sentimento de irmandade, sala de aula obrigatória. E não é sala de aula para professor do CCM, hein? É sala de aula para qualquer professor. Qualquer professor que queira dar aula aqui pode ter aula aqui. Inclusive esse espaço aqui, que é o laboratório aberto, ele foi concebido também para dar apoio, e até hoje os alunos de graduação, principalmente da introdução à engenharia, eles acabam usando, né? É uma estrutura que a gente mantém por projetos, mas é um retorno que a gente expande além do CCM para toda a graduação. Esse é um outro legado do CCM, né? O CCM começa a perceber em um determinado momento, aliás, desde o primeiro momento, né? Que desde o primeiro momento nossos funcionários, eles vieram das escolas próximas. Muita gente veio da ITEP, muita gente veio do Senai. Então, desde o primeiro momento, o CCM não era um laboratório só para alunos do ITA. Ele é um laboratório de engenharia, fundamentalmente de engenharia. Então, desde sempre, a coisa mais comum foi ter alunos trabalhando dentro do CCM, como alunos de iniciação científica, de várias faculdades distintas aqui da região. Agora mesmo cumprimentei vários alunos no som da FATEC, senti falta da ETEP. Tem aluno da ETEP aqui ainda? Mas, ETEP deu uma sumida, não lembro de cabeça. Mas FATEC, Unifesp, enfim, sempre teve os alunos da região aqui trabalhando dentro, Univap, era a coisa mais comum. Sempre foi uma coisa muito comum, diferentemente de outros laboratórios de universidade, em que basicamente os laboratórios são daqueles alunos daquela universidade. Você vai numa universidade federal, você vai, via de regra, encontrar alunos que são daquela universidade fazendo trabalhos de iniciação científica e trabalhos de pós-graduação. Aqui não. Aqui alunos de iniciação científica de outras faculdades trabalham e fazem suas carreiras.
E isso nos enche de orgulho, porque esses alunos, via de regra, fazem pós-graduação aqui e são completamente diferenciados, né? Tem vários alunos egressos que passaram por aqui que receberam prêmios, tanto no Brasil quanto fora do país, o que dá um certo orgulho de que estamos fazendo alguma coisa que contribui com a sociedade. Né? Sim, você é um caso disso, né? Você veio de fora e ganhou o melhor doutorado do país, né? Mas eu pensei até nos outros, né? Mas Tá. enfim, deixa essa parte essa parte não foi planejada, não. Mas legal. Agora, esse ponto, né, por exemplo, a criação, o projeto do Ameasa, ele terminou em 2010 e ele deixou alguns legados de inovação também. Né? Início dos anos 2010 foi uma época onde o mundo estava em transformação, os makers, os laboratórios abertos. No ITA teve uma época que os alunos estavam muito alvoroçados por querer instituições diferentes, e isso acabou modificando algumas coisas para a gente aqui no laboratório com a criação desse espaço aqui. E você teve uma contribuição muito bacana, bancando, escrevendo projetos junto com o Ministério para viabilizar a operação do laboratório aqui. Né? Então, olha o que acontece. Quando os laboratórios, o laboratório e os seus respectivos laboratórios aqui dentro do CCM começam a desenvolver cada vez mais projetos, a gente começa a ter aqui na equipe gente da área de mecatrônica, gente da área de mecânica, gente da área de química, gente da área ambiental, vários perfis distintos, porque o assunto manufatura ele é muito amplo. Ele trata desde o design for manufacturing até a produtividade de uma corporação. Consequentemente, você começa a ter pessoas de vários perfis. E essas pessoas de vários perfis começam a ter cada vez mais projetos distintos. Né? Para você ter uma ideia, teve um ano em que o Gil de Ferran, que já faleceu, né? Gil de Ferran, que era dono de uma empresa na Fórmula Indy, de uma equipe na Fórmula Indy, ele era sócio de uma equipe na Fórmula Indy, ele veio aqui no ITA porque ele soube do CCM e pelas características desses alunos diferentes, ele chamou esses alunos e mais, nós chamamos depois outros alunos lá do H8, que é onde os alunos moram, porque eles queriam contratar os alunos em função dessa diversidade para que eles pudessem participar de projetos estratégicos na Fórmula Indy. Essa característica do CCM ela é muito comum. Então, chegou um determinado momento, quando o governo federal, acho que era 2011, alguma coisa assim, eu estava lá em Brasília, 2011, 2012, eu não sei o que 2012. 11 para 12. E daí o governo começou, tem um detalhezinho antes, no Ciências Sem Fronteiras, a gente começou a mandar alunos do ITA para várias instituições fora do país, em que eles tiveram acesso a aulas diferentes. Só que a gente aproveitou em mandar esses alunos para que eles aprendessem essas disciplinas. E trouxessem para a gente como que essas disciplinas eram dadas. Então teve uma leva de alunos nossos que foi para o MIT. E lá no MIT eles aprenderam disciplinas de inovação. E lá tinha um assunto, que tinha um tipo de laboratório que chamava Makerspace. Saiu até vários livros saíram em função de makerspaces, né, pelos Estados Unidos e o que eles faziam lá. Como esses nossos alunos já saíram daqui com essa visão muito clara que era a coisa mais comum participar não só no seu mundinho de engenharia, mas na engenharia como um todo, bem davinciana, né, essa de Da Vinci, em que você trabalha sobre o aspecto do que você vai entregar para uma demanda de uma sociedade, esses espaços abertos para desenvolvimento de protótipos começaram a nos chamar a atenção. Eu fui visitar alguns lá nos Estados Unidos e comigo foram vários representantes de Estado, do Estado brasileiro, né? E dentro dessas visitas chegou um determinado momento que o secretário de Ciência e Tecnologia, professor Álvaro Tobes Prata, montou a ideia de ter laboratórios chamados laboratórios abertos, open spaces, que o pessoal chama.
em que o objetivo lá era que as pessoas pudessem desenvolver os primeiros protótipos de uma ideia concebida. Ora, era mais ou menos o seguinte: o bonde está passando e a gente está passando ao contrário do bonde, o bonde está andando com velocidade pequena. O que a gente fez? Entrou no bonde, e um dos primeiros projetos a serem aprovados, se não o primeiro, foi o projeto do laboratório aberto que nós temos hoje no CCM, que contempla um conjunto grande de projetos de extensão, de graduação, de pós-graduação, com várias iniciativas com empresas, academias, e não só a nossa, o ITA, mas o FBC, o UFC, o FV, o Unesp, enfim, várias instituições distintas que começaram a fazer seus protótipos funcionais iniciais aqui dentro. Então, perceba que quando você está aberto, quando você não vive no seu mundinho fechado, e você gosta, né, de pessoas melhores do que você, né? Uma coisa boa aqui num ambiente como esse é que você começa a perder, entre aspas, a investir teu tempo em gente que é melhor do que você em vários aspectos. Porque se você trabalha nesse formato, você termina ofertando para todos o teu melhor. E outros podem gostar do teu melhor. Então você começa a fornecer, a fazer um compartilhamento do teu melhor para receber o melhor do outro. Isso é muito bom nesses ambientes onde você preserva essa questão de, poxa, me orgulho de trabalhar com pessoas mais inteligentes do que eu. Essa eu acho que é a grande graça do CCM. Nós todos temos a consciência que somos bons em alguns poucos aspectos e somos péssimos em muitos deles. Só que tem outros, como o laboratório é aberto, como a ideia concebida é que ele é diverso e gosta de contraditório, termina que começa a entrar pessoas que são de áreas que você é ruim e você termina aprendendo. Eu não estou falando que é sempre um mar de rosas isso, né? Mas este modelo competitivo, no final das contas, porque todo mundo quer mostrar o seu melhor. Lembra que o ITA é um local, provavelmente todos que estudam aqui conosco, da FATEC, da Unifesp, ou vieram de outras instituições, provavelmente são uns dos melhores alunos nas suas instituições. Provavelmente. São diferenciados nas suas instituições. Então aqui o bicho pega, porque todo mundo tem gabarito. Você olha para um lado, essa pessoa não chegou aqui à toa. Essa pessoa aqui chegou porque é forte. Portanto, a competição é muito elevada. Logo nos primórdios, quando eu estava montando o Balance Scorecard, eu precisava desenvolver os valores, entender quais eram os valores. E você, quando chegou, já viu os valores. Nós montamos 13 valores aqui dentro. Estão até hoje pendurados na entrada aqui. Mas essa era a graça, porque o nosso objetivo era, a gente diz claramente entre os valores que é o seguinte: nós queremos ter as melhores pessoas aqui dentro. Está dizendo isso. A gente quer ter as melhores pessoas para trabalhar aqui conosco. Nós preservamos isso. São vários artigos falando de coisas relativas a isso. Até que chega um artigo no meio do documento que fala assim, mas não existe espaço para devaneios pessoais. Está lá, claramente dizendo o seguinte: espera aí, meu amigo, a gente valoriza o espírito em equipe. Não tem tempo para devaneio. Tu pode ser muito inteligente, mas a pessoa que está do teu lado também é muito inteligente. E daí a gente direciona esses valores para o propósito inicial nosso, que nós temos que trabalhar com as empresas. Nós funcionamos se nós entendermos pela nossa formação e pela nossa capacidade de pesquisa, se nós entendermos quais são as extensões que a gente deve criar. São cursos para as empresas, são serviços para as empresas, são pesquisas para as empresas, com as empresas. Então, se a gente faz isso, elas devem ter confiança conosco. É inaceitável a ruptura dessa confiança. Então, a gente diz que as melhores pessoas têm trabalho em equipe, e a ruptura da confiança das relações com as empresas
ela é fundamental. Percebe que desde a gênese, isso é regra. E fica uma coisa até esquisita, porque se você olhar para aquilo e você falar assim, ó, olha, eu não concordo com isso, a gente fala, tá bom, obrigado, valeu, foi muito gostoso trabalhar contigo aqui, mas não dá para você ficar aqui. Quantas pessoas, né, o Anderson? De boa, né? Não, boa. Sem conflitos, simplesmente não é meu espírito, a minha praia é outra. Exato. Legal, boas recomendações e vida que segue. E às vezes não tão de boa assim, né? Eu lembro muito bem, numa sexta-feira dessas, que a gente terminou de limpar o CCM, nós fomos jogar futebol. E daí tinham 2 alunos que eram... Nós éramos o quê? Já umas 15 pessoas? Eram 15, mas eram 2 dos primeiros. Devia ser assim, o 1 e o quarto, e 1 e o terceiro. Assim. Nós éramos umas 15, 20 pessoas e a gente saía para jogar bola sexta-feira à tarde. Lembro que caiu uma chuva imensa. A gente foi bater um futebolzinho de gol fechado, golzinho pequeno, e caiu uma chuva imensa. Esses 2 eram os melhores alunos daqui. Assim, eles eram muito bons, muito bons. Só que tinham um ciúme um do outro que era absurdo. E numa disputa de bola, um chegou quebrando o outro e ficou todo mundo olhando lá e eles saíram para vias de fato. Eu fiquei olhando assim, deixa quieto. Isso era sexta-feira. Segunda-feira chegaram os 2, eles eram os melhores alunos aqui do CCM. Eles chegaram, eu falei assim, olha, é o seguinte, o que aconteceu com vocês é um absurdo. Eu quero dizer que vocês estão suspensos durante um mês, sem direito à bolsa. E daqui a um mês vocês passam aqui. E eu quero lembrá-los que eles eram os melhores alunos. Então, muitos projetos dependiam deles. A equipe sentiu isso, eles foram suspensos durante um mês. Passou uns 20 dias, assim, eles voltaram. Um mês, 20 dias. É um tempo assim, umas 3 semanas, um mês. Falei um mês, mas foi menos do que um mês que eles ficaram fora. E quando eles voltaram, eu falei, voltaram? Então tá bom, agora vocês vão trabalhar em projetos conjuntamente. Então, vocês vão participar do mesmo projeto e vão entregar juntos. Bom, fato é que passou o tempo, eles terminaram seus cursos, seus doutoramentos, no final das contas, muitos anos. Até hoje não se falam direito, mas se respeitam porque tiveram que trabalhar conjuntamente. Isso é o espírito do CCM. A gente não está discutindo se você quer ou não quer. A gente está dizendo o seguinte, é assim. Se você quiser, bacana. Challenge para você. Muito challenge para você. Agora, se não quer, de boa. O caminho da saída é do mesmo tamanho que o caminho da entrada. Então, a gente... eu sinto muito orgulho, muito mais dessas questões tácitas que nós temos aqui do que por si só da qualidade dos projetos. A qualidade dos projetos que esse grupo aqui entrega é sempre muito elevada. Eu não conheço na história do CCM, Anderson, empresas que fizeram projeto com a gente e falaram o seguinte, não quero mais fazer projeto, nunca mais vou fazer projeto com vocês. Eu não conheço isso. E o percentual de recompra é bem elevado. É muito comum você ver empresas que já fizeram 5, 6, 8 projetos conosco sequencialmente. Acho que essa é uma marca registrada nossa, competência. Se você olhar o nosso símbolo, está escrito Centro de Competência Grande, embaixo vem Manufatura Pequena e o Centro de Pequeno em cima. Mas competência é a nossa marca. O professor Gonzaga sempre fala, o CCM faz e faz bem. Nós não somos muito metidos. É isso mesmo, nós somos mesmo. Mas porque as questões tácitas de relações, elas são muito intensas aqui dentro. E eu me sinto muito orgulhoso quando vejo que, de certo modo, pude contribuir com uns tijolinhos nessa construção. O laboratório aberto, voltando um pouquinho, ele teve isso e depois ele começou a desenvolver outros programas, desafios, porque havia também nos próprios alunos do ITA uma percepção de que o mundo estava mudando no início dos anos 2010. Né? Então,
essa questão que você colocou da sensibilidade do Ministério de entender que isso estava acontecendo e criar programas no Brasil, foi algo que foi uma percepção dessa mudança que estava acontecendo. E a gente trouxe isso, continuou, manteve isso e acaba sendo hoje mais um mecanismo que a gente tem, né? Nós temos os projetos de pesquisa, mas temos o laboratório aberto que permite dar vazão para esses projetos, né? Ou seja, a gente começa a trabalhar com modelos também, né? Os modelos que permitem a gente fazer coisas diferentes. Eu sei que na sua trajetória, não só no ITA, mas fora do ITA, você tem trabalhado muito com isso também nos institutos Senai. E o que você poderia falar para a gente da importância de você ter esses novos mecanismos, essas mudanças que aconteceram nos últimos, a gente está falando aí de 15 anos? Assim, ó, é importante dizer que todas as atualidades, os projetos presentes que qualquer um de nós aqui pode trabalhar, eles são consequências de erros e acertos do nosso passado, né? O ITA não se chama Instituto Tecnológico de Aeronáutica à toa. Ele não chama Instituto de Ciências Aeronáuticas. Ele chama Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ele sai já de cara na concepção de produto. Ele sai na concepção de pensar em fazer o produto. Para isso você tem que ter uma forte base científica, mas fundamentalmente ele foi feito para fazer uma fábrica de aviões. Ele foi feito para isso. Ele foi concebido nessa lógica e para isso teria que ter gente que formava essas pessoas. Então, o maker space, ele estou tirando as mazelas, tá bom? Mas o maker space é uma característica do ITA. Ele nasceu assim, né? Os resultados estão aí. É só ver com todas as suas idiosincrasias. É comum você ver várias grandes corporações que surgiram dentro dessa mesma pegada que o ITA faz, e o CCM, ele, em nenhum momento ele foge do desenho que o ITA espera, né? Eu sempre falo que é Centro de Competência e Manufatura do ITA. A gente não fala só Centro de Competência e Manufatura, é o do ITA. E quando nós temos uma situação como essa, como esse modelo aqui começou a ter sucesso, chegou um momento que o governo federal, junto com a Confederação Nacional da Indústria, fez um empréstimo de R$1,5 bilhão em 2010 para 2011, para montar um conjunto de institutos baseados no modelo Fraunhofer. Só que o modelo Fraunhofer ele tem características germânicas. Quando nós montamos aqui o CCM, nós usamos como fonte de inspiração a Fraunhofer e também outras. A CERT, por exemplo, também era fonte de inspiração nossa aqui dentro do CCM, a CERT da Federal de Santa Catarina. E quando construímos esse ambiente, veio um conjunto de experiências que, ficaram evidentes a ponto deles virem até aqui no CCM fazer um convite para montar, com aquele R$1,5 bilhão um conjunto de institutos. No final das contas, Anderson, eu digo para ti que as regiões elas se modificam um pouco, né? O conjunto de pessoas, de alunos que a gente tem aqui é bem diferente do conjunto de pessoas que a gente tem lá nos institutos Senai. E as missões são distintas. Mas obviamente que a questão de gente, organização, relações em quantidade, qualidade, sistemática, eu usei para montar os institutos, na montagem dos institutos Senai de Inovação, ou seja, uma equipe montou os institutos Senai de Inovação. Eu tive a sorte de participar na concepção, no planejamento, na implementação deles. Mas eu usei no IPT também, quando a gente foi fazer o laboratório aberto. Nestes 15 anos, 10 anos, várias questões apareceram aqui no país. Surgiu um movimento mobilização empresarial pela inovação,
que eram as empresas que investiam em inovação aqui no Brasil, elas começaram a se unificar numa mesma pauta para conseguir ter agendas ligadas à inovação, que não tinha. É importante dizer isso. Na mesma época que nós criamos o Instituto Senai de Inovação, nós criamos também, participamos na montagem da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação. E, poxa, a Embrapi hoje é uma instituição, começou com 3 instituições, o Cimatec, o IPT e o INT, um público, um privado e um semipúblico, que é o IPT. E hoje tem 96 unidades. Ela gerou mais de 2 bilhões de reais em projetos. Os Institutos Senai de Inovação hoje tem 900 startups instaladas dentro deles. São mais de 60 centros de pesquisas de empresas instalados dentro deles. O CCM não tem nada disso. O CCM não tem nada disso. Poderia ter se a gente aplicasse novas leis que foram aparecendo no país. Lei 13.243, que é o Marco Legal de Inovação, o Marco Legal das Startups. Nós não acompanhamos esse processo porque nós temos uma estrutura um pouco diferente. Oxalá a gente consiga, porque agora com a instalação do ITA em Fortaleza, ele já está sendo concebido dentro dessa lógica de construção para que você possa ter várias empresas no caminho desenvolvendo conjuntamente, tendo seus funcionários cooperando junto. Aqui são todos bolsistas aqui. Pena que não tem o funcionário da empresa Beta, Gama, Alfa trabalhando aqui junto com esses bolsistas, né? Isso é comum. Então, o Brasil avançou muito nas técnicas hoje para você poder gerar cada vez mais ambientes de inovação. E o CCM está nesse percurso. O CCM, em um determinado momento, virou uma instituição do grupo Fraunhofer, né? Então, ele se tornou internacional por causa disso. Então, assim, eu sempre vejo que fazer lei e fazer regra é muito mais fácil. O problema são as pessoas que estão lá dentro, naquela estrutura, né? E isso eu vejo uma diferença muito grande no CCM, porque todas as pessoas que estão aqui dentro do CCM, se você é um empresário e está escutando esse podcast, você saiba que o teu profissional ele vai ter uma capacidade altíssima de competência, uma capacidade altíssima de disciplina e uma capacidade altíssima para tomar riscos, né? Que é o que a gente sempre quis incentivar. Um laboratório aberto nada mais como esse aqui, que a gente está, nada mais do que um ambiente em que você provoca a capacidade para geração de riscos. Quando eu vejo eu gosto muito eu sempre levo muito em consideração, em todas as empresas que eu tive a oportunidade de presidir ou direcionar, que um percentual do faturamento daquela empresa ele tem que ser composto por produtos que não existiam há 3 anos. E isso tem aqui no CCM. Se você for olhar o CCM, ele basicamente é um composto de pesquisas. Se você for olhar para trás, você não vai ver a mesma lógica de pesquisa a vida toda. Você vê uma construção grande. E o laboratório aberto é isso, é você testar um modelo diferente para o teu negócio existir. Então, esse é o princípio da coisa. Um exemplo são, se a gente olhar como eram os projetos no início do CCM, eram os projetos, como você já comentou, para a empresa com o ITA, né? Hoje a gente tem no nosso portfólio uma grande quantidade de projetos maiores, mas com várias empresas, onde você muda a cadeia. Para finalizar aqui nossa conversa de hoje, o que você vê no cenário futuro aí? O que vem pela frente para esse ambiente nosso? Olha só, eu vejo que é muito bom ser engenheiro hoje. A gente está num momento muito interessante. Quando começou a Revolução Industrial, o ser humano gastava em torno de 5.000 kWh ano de energia. Hoje a média no planeta é de 25.000 kWh ano. Isso posto, quando você vai medir o conjunto de consumo energético, esse consumo energético ele é dividido da seguinte maneira. Quando você olha a tua conta de luz, a tua conta de luz ela é o quê? Quanto é que é a sua conta de luz? R$300, R$400? Então você deve gastar mais ou menos uns 250, 300 kWh a mês.
A família mais rica vai gastar em torno de uns 500 kWh mês. Significa que ela vai gastar ao final do ano 6.000 kWh ano. Quando eu falo para vocês que 24 mil é a média, provavelmente uma classe média alta aqui no Brasil gasta em torno de 60.000 kWh ano. Uma classe média mais baixa gasta em torno de 30.000, 35.000 kWh ano. Se eu tenho essa conta de luz para eletricidade, eu estou dizendo que sobra ainda em torno de muito kWh ano. E quando eu pego esse kWh ano, que dá 85% do nosso consumo energético como seres humanos, um pouquinho menos do que a metade é a energia que a gente gasta para fazer transformação. E a outra metade está em energia que a gente gasta para fazer mobilidade. A área de transformação ela é basicamente fundamentada pelo consumo energético baseado em poder calorífico ou consumo energético baseado em força mecânica. E quando eu faço uma coisa dessa e vou olhar quem são os caras que me ajudam a ter essa potência, que potência, não é energia, potência que eu preciso ter para fazer, para usar durante um determinado tempo, levando a energia. Eu chego à conclusão que os meus materiais utilizados são ou carvão, ou gás, ou petróleo. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Estou dizendo que todo esse conjunto de energia que a gente usa a mais é para fazer transformação das nossas roupas, dos nossos móveis, dessa câmera que está me filmando, que é composta por vidro, metal e polímero. Tudo que você tem aqui que é físico é vidro, metal e polímero. E a função para deformar, para conformar, para fabricar esses componentes é um consumo energético absurdo. E se eu produzo produtos, esses produtos se movem, seja para um avião, seja para um carro, seja para um carrinho de rolemã, seja para o que você quiser. O consumo com transporte é elevadíssimo. O Brasil é um dos poucos lugares do planeta onde nós temos uma facilidade de prover energia limpa. Por um outro lado, o ano de 2020 foi o ano em que o número de pessoas com mais de 65 anos suplantou o número de pessoas com menos de 5, pela primeira vez na história da humanidade. E as pessoas vivem mais tempo e procriam menos. Significa que a gente vai ter, cada dia que passa, uma população no planeta mais envelhecida. Uma população mais envelhecida, enquanto uma população antiga tinha 3, 4 momentos distintos de consumo, uma população jovem, a população mais velha, ela vai ter 6, 7, 8 modelos distintos de consumo. Ou seja, a gente vai precisar de cada vez mais produtos e consumindo uma energia cada vez maior para fazer isso tudo. E agora, vamos aumentar essa complexidade da nossa existência. Nós estamos observando vários fenômenos climáticos que são resultados de aquecimento global. E esse aquecimento global ele é sazonal do planeta mesmo. Acontece com a nossa intervenção ou não, mas nós contribuímos muito para a falta de organização desse processo. Nosso saneamento básico é baixíssimo, nossa produção de alimentos é baixa, tem 1,5 bilhão de pessoas passando fome no planeta e a gente desperdiça todos os dias alimento equivalente para 1 bilhão de pessoas. Nós temos uma contaminação de água, nós temos, enfim, uma necessidade de cada vez produzir mais alimentos neste mesmo mundo. Se nós atendermos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós seremos pessoas melhores, obviamente. Mas a gente está dizendo o seguinte, eu vou tirar 1,5 bilhão de pessoas da zona de pobreza para 25 mil kWh ano. Em termos práticos, se eu atender os 17 ODS, eu vou precisar de 40% mais alimento, 40% mais de água, 50% mais de energia. Perceba o que eu estou dizendo. Nós procriamos menos, nós somos mais diversos. Vocês percebem o quanto diversa é a sociedade hoje, com essas variações durante a vida de uma pessoa. Nós consumimos muita energia, essa energia fundamentalmente é para transformação e para mobilidade. Então a gente está num mundo em ebulição. São tantas mudanças que começam a aumentar as diferenças, porque tem gente que não quer desapegar e tem gente que não percebeu que tem que desapegar.
e outros que estão aproveitando para fazer costumes novos. Então, imagina o que é ser engenheiro nesse mundo novo. Esse instituto aqui foi criado para o mundo aeronáutico, mas a ideia do Centro de Competência em Manufatura é ser esse espaço em que você pode participar de vários produtos distintos. Eu vejo assim, com muita tranquilidade que o nosso aluno de hoje, um outro fator, hoje nós temos 3,5 bilhões de pessoas na face da Terra com algum tipo de contrato assinado de trabalho. 1 bilhão e alguma coisa de pessoas estão em profissões que não existiam simplesmente há 10 anos. Então, é neste universo em que você, engenheiro que está fazendo pós-graduação ou graduação, ou você da área de computação, ou você da área social querendo trabalhar com desenvolvimento de produtos, é neste universo que as pessoas estão trabalhando. É neste universo que você faz parte do Centro de Competência em Manufatura. Portanto, assim, eu não consigo não enxergar um futuro muito próspero para todos nós aqui, porque nunca se precisou tanto de engenharia. Até pouco tempo atrás a gente trabalhava só com obsolescência percebida e obsolescência programada. Agora nós temos um ambiente completamente diferente. As pessoas brigam se você consumir muito, mas em compensação, se você não consumir muito, os países não crescem. Então qual é o nosso trade-off dentro dessa lógica? Qual é o nosso novo tipo de produto? Será que serão os mesmos processos de fabricação? Será que serão os mesmos modelos de construção de negócios? Será que a infraestrutura, o modelo de infraestrutura será o mesmo? Será que a formação de pessoas será do mesmo jeito? Será que as regulações e as legislações não devem andar para passo para entender as mudanças desse mundo? Aqui é um bom local para catedrar a respeito desses assuntos, porque aqui tem muita gente inteligente. Então, assim, eu digo, Anderson, que o CCM começou olhando para a manufatura. A tendência é que ao longo do tempo a gente vai olhar para a sociedade, da demanda da sociedade, trazendo os conceitos e as organizações que nós temos para resolver grandes problemas. Excelente mensagem positiva aí, manter sempre a chama acesa e muito trabalho. Jefferson, queria agradecer muito aí a sua presença hoje e que você possa voltar outras vezes para a gente conversar de outros assuntos. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, Anderson. Eu acho que a gente tem que fazer isso, fazer chegar a voz das pessoas, ao ouvido das pessoas, que a gente está num país que tem muita coisa legal acontecendo. É muito bom ser brasileiro, porque a gente tem muitos problemas, muitos desafios. Então é muito bom ser engenheiro num país como esse. Valeu. Obrigado, Jefferson.